Então, o que acontece quando a regra matriz de uma instituição de ensino superior parece, assim, menos com um manual burocrático frio e mais com um tratado bem ambicioso de cooperação internacional? É exatamente esse o nosso mergulho de hoje. Nós vamos entrar de cabeça nas entrelinhas de um documento fundador de uma das estruturas educacionais mais singulares do Brasil. A gente vai falar do Estatuto da Unilab. É a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E para a gente ser bem técnico aqui logo de cara, o nosso material de base hoje é a Resolução Complementar número 3, lá de dezembro de 2020, é ela que consolidou o texto definitivo desse estatuto. E olha, é fascinante porque, ao contrário do que a gente espera de um documento legal, sabe, aquela coisa punitiva ou limitadora, o que a gente tem nas mãos é meio que o código-fonte de um organismo feito para unir continentes. Com certeza. E a nossa missão nessa análise atende a uma galera com interesses bem variados, né? Tem muita gente querendo entender o propósito dessa universidade por pura curiosidade social mesmo. Mas a gente sabe que tem um grupo enorme, mas enorme mesmo, de quem nos acompanha, que precisa dominar essa estrutura para fins bem práticos. Quem busca, por exemplo, a aprovação no concurso para assistente em administração da própria universidade. Exatamente. A galera que vai enfrentar a temida banca IDECAN. E é vital a gente estabelecer aqui que a melhor forma de entender essas normas, seja para pesquisa ou para passar num concurso, nunca é, tipo, decorar os artigos de forma mecânica. A IDECAN, por exemplo, tem um perfil muito peculiar. Se a pessoa não souber como eles jogam, acaba caindo em armadilhas super simples. Nossa, sim. É a famosa lei seca, né? Pois é, a dica de ouro é que a IDECAN adora a literalidade da lei. Eles vão copiar e colar trechos do estatuto e pedir para identificar se está certo ou errado. Mas não dá para se enganar. Eles também gostam de testar o entendimento estrutural. Eles amam trocar uma palavrinha. Pegam um sempre e viram um nunca. Ou trocam um apenas por um exclusivamente. Ah, isso dá uma raiva na hora da prova. Dá mesmo. E é por isso que, quando a gente compreende a lógica, sabe o porquê daquela regra existir, essas pegadinhas semânticas perdem a força. A memorização acaba virando uma consequência natural do entendimento. Faz todo sentido. Então a ideia hoje não é ficar além de um índice chato de artigos, a gente vai investigar a engenharia por trás do sistema. E, bom, para entender qualquer máquina do governo, o ponto de partida lógico é o artigo 1º, né? Que define a identidade da coisa. O texto fala que a Unilab é uma instituição autárquica pública federal de ensino superior. A palavra autarquia aparece toda hora no direito administrativo, mas na prática, o que isso muda no dia a dia da Unilab? Olha, a escolha de ser uma autarquia funciona tipo como um escudo mesmo, um escudo de independência. Ao ser criada assim, lá pela lei de 2010, a instituição não nasce como um simples departamento do governo que tem que ficar pedindo bênção para Brasília para cada gasto bobo. O estatuto deixa claro que ela tem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira. Traduzindo para a vida real, ela tem o próprio CPF, digamos assim. Ela cuida da própria conta bancária e responde pelos próprios atos. Perfeito. Se ela fosse uma extensão direta do governo central, a agilidade para tocar um projeto internacional desse tamanho ia ser engolida pela burocracia. Essa autonomia garante que ela possa planejar o orçamento, fazer convênios e definir as pesquisas com liberdade. Mas, claro, ela não é uma ilha solta no mundo. O texto crava que ela é vinculada ao Ministério da Educação, o MEC. Peraí, isso é um prato cheio para a banca, né? Demais. A IDECAN adora tentar confundir quem está fazendo a prova. Como a missão da universidade é super internacional, é muito fácil eles colocarem na questão que a Unilab é uma fundação pública, ou uma empresa pública, ou que é vinculado ao Ministério das Relações Exteriores. Ah, entendi. É uma pegadinha muito inteligente, porque a pessoa lê internacional e já pensa em diplomacia. Exato. É um raciocínio natural, mas está errado. A atividade fim dela é a educação superior. Então o vínculo é com o MEC, ponto. Legal. Outro ponto desse artigo 1º que a gente precisa desempacotar é a localização. A sede e o foro da Unilab não ficam em São Paulo, nem no Rio, nem mesmo em Fortaleza. Ficam na cidade de Redenção,
no maciço do Baturité, no interior do Ceará. E essa escolha da cidade Redenção está longe de ser um detalhe logístico qualquer. Tem um peso histórico gigantesco aí. A cidade tem esse nome porque foi o primeiro município brasileiro a abolir a escravidão anos antes da Lei Áurea. Então o Estatuto finca a sede num solo que respira liberdade e emancipação para a população negra no Brasil. Nossa, isso é muito forte. Mas, sendo bem pragmática, instalar um projeto internacional desse tamanho no interior nordestino deve ser um desafio de infraestrutura tremendo, né? Trazer alunos e pesquisadores da África para uma cidade longe dos grandes centros é complexo. Ah, com certeza. Mas o Estatuto pega essa complexidade e transforma no motor da universidade. A localização meio que obriga a instituição a olhar para a realidade ali em volta. Não faria o menor sentido ser um polo internacional incrível, mas que funciona como uma bolha, sabe? Ignorando os problemas rurais do Baturité. A estrutura jurídica foi pensada para que a universidade transforme a região local enquanto faz esse intercâmbio com o mundo. O que nos leva ao artigo 2º, que fala dos objetivos e da missão. E aí o texto é muito cristalino. O foco é a integração entre o Brasil e os países da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Especialmente, o texto destaca os PALOP, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. Esse artigo é enorme e super cobrado. E o que a gente tem aí é uma quebra de paradigma. Historicamente, o intercâmbio acadêmico sempre foi norte e sul, né? Os países em desenvolvimento sofrem com a tal fuga de cérebros. Mandam os talentos para a Europa ou para os Estados Unidos e a galera não volta. A Unilab inverte isso. Ela foca na cooperação sul-sul. É uma troca horizontal entre nações que têm desafios muito parecidos. Mas, deixa eu bancar a advogada do diabo aqui por um segundo. Vai lá. Como que se justifica investir dinheiro público brasileiro para formar recursos humanos de outros países? A IDECA, inclusive, poderia tentar confundir o candidato dizendo que a missão é só o desenvolvimento nacional, ignorando esse caráter internacional. Tem um conflito de interesses aí na vida real. É uma ótima pergunta. E é exatamente o que a banca tentaria fazer para derrubar quem não leu o texto direito. Mas o Estatuto amarra as duas coisas de um jeito brilhante. A missão de desenvolver o Brasil e de integrar com a África não competem entre si. Elas são engrenagens da mesma máquina. O Brasil e esses países compartilham problemas estruturais iguais, sabe? Desigualdade, saúde pública precária, agricultura em climas difíceis. Ah, então se um estudante cearense e um estudante angolano estão juntos no laboratório, eles não estão pesquisando algo inútil para eles, tipo cultivo em clima europeu. Isso. Eles estão estudando a resiliência de uma semente no semiárido ou no clima tropical. A solução que eles acharem ali vai servir tanto para o interior do Ceará quanto para a savana africana. O conhecimento não é alienado. Genial isso. E tem um detalhe nos princípios lá no artigo 2º também que me chamou muita atenção. A legislação cita a Declaração dos Direitos Humanos, o que é padrão, mas também cita expressamente a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. É muito raro ver uma lei brasileira pautando o funcionamento de uma autarquia federal num documento diplomático africano. Isso é quase inédito. E é a prova jurídica de que a cooperação lá não é um neocolonialismo disfarçado. Citar a Carta Africana mostra um respeito real profundo pelas matrizes culturais dos alunos que eles recebem. Não é o Brasil impondo a sua cultura, é uma via de mão dupla. Mas colocar tanta gente diferente, de várias nacionalidades, religiões e costumes, no mesmo espaço físico, dá choque cultural, não tem jeito. O Estatuto, lá pelo artigo 8º, tem alguma trava de segurança para manter o ambiente tolerante? Tem, e é bem rigorosa. Primeiro, o texto diz expressamente no artigo 4º que a Unilab é laica, e no artigo 8º ele proíbe categoricamente qualquer prática de proselitismo religioso ou discriminação por religião, gênero, orientação sexual, raça, etnia ou nacionalidade. É uma barreira inegociável. Funciona como um escudo para a diversidade mesmo. E essa proteção precisa ser forte, porque a universidade não fica só no Ceará, né?
O artigo 11º detalha que a estrutura é multicampi. Tem a sede no Ceará, em Redenção e Acarape, mas também tem um campus fora de sede na Bahia, em São Francisco do Conde. Isso. Fica lá no Recôncavo Baiano. E a escolha não foi à toa. Segue aquela mesma lógica de fincar raízes em locais com muita herança e riqueza afro-brasileira. Mas, geograficamente, a Bahia fica bem longe do Ceará. Como a lei evita que esse campus baiano vire, sei lá, um filho esquecido esperando a burocracia chegar de redenção? O Estatuto resolve isso garantindo musculatura administrativa para o campus fora de sede. Ele exige que as condições de funcionamento sejam as mesmas da sede. Tem que ter uma direção local forte e um conselho gestor próprio. Eles descentralizam o poder para que o campus baiano tenha autonomia para resolver a própria rotina sem ficar travado. Entendi. Bom, a gente já cobriu a missão internacional, os limites éticos e a geografia dessa instituição. Agora vamos para a parte aqui, para mim, onde a coisa fica realmente interessante, que é a arquitetura do poder. A partir do artigo 12. Na prática, quem manda na Unilab? Como a engrenagem gira lá dentro? Olha, em Universidade Federal não tem um dono, né? A gestão é sempre colegiada. O reitor é a autoridade máxima executiva, mas as decisões de peso acontecem nos conselhos. E o Estatuto traz uma regra de ouro super importante para as provas, a regra dos 70%. Os professores, o corpo docente, tem que ocupar pelo menos 70% dos assentos nos órgãos colegiados principais. Isso é para garantir que a universidade não perca o foco científico, imagino. Se o objetivo é ensino e pesquisa, quem ensina e pesquisa tem que ter a maioria dos votos. Exato. É o conhecimento técnico guiando a bússola. E para fazer a máquina andar, a Unilab tem 4 conselhos superiores principais. No topo de tudo, a gente tem o CONSUNE, que é o Conselho Universitário. Que cuida da política geral, né? A visão mais macro. Sim, é o órgão máximo de deliberação. É presidido pelo reitor. O CONSUNE aprova as diretrizes gerais, o orçamento, mexe no próprio estatuto e forma a lista tríplice para a escolha do reitor. Certo. Mas o CONSUNE não vai ficar debatendo, tipo, o conteúdo da aula de cálculo ou de história. Não. Para essa parte microscópica acadêmica entra o CONCEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse é o cérebro acadêmico. Criar curso, fechar departamento, montar currículo, regras de matrícula. Toda a vida científica e estudantil passa pelo CONCEP. E quem vigia o cofre? Porque criar curso é lindo, mas custa caro. Aí é o território do Conselho de Curadores. A missão deles é a fiscalização econômico-financeira. Eles não opinam no currículo, eles auditam as contas e acompanham a execução do orçamento. E para fechar esse quarteto superior, tem o Conselho Administrativo, que assessora o reitor nas políticas de RH e na parte operacional do dia a dia. Bom, até aqui é um modelo bem robusto, cheio de freios e contrapesos, mas é o padrão de quase toda a Universidade Federal. Onde o Estatuto da Unilab realmente dá um nó na cabeça e inova de um jeito incrível é com os conselhos exclusivos. A regra dos 70% dos professores não se aplica neles, né? Eu tô falando dos conselhos de integração. Nossa, sim, esse é um grande diferencial desse documento. A maioria das universidades corre o risco de virar uma torre de marfim, né? Fechada em si mesma. O Estatuto da Unilab cria mecanismos para escutar o mundo lá fora, começando pelo Conselho de Integração Comunitária. E tem um desse tanto para a sede no Ceará quanto para o campus La Bahia. E a composição dessa mesa é fascinante. Não é só gente de jaleco. O artigo 39 prevê que sentem lá os representantes de prefeituras, movimentos sociais, produtores rurais, empresários, polícia militar, escolas básicas. É literalmente a sociedade batendo na porta e tendo cadeira cativa nas decisões. E a utilidade disso é gigantesca. Eles não vão decidir a ementa do curso de engenharia, mas eles calibram a bússola. Se a região do Baturité precisa de uma tecnologia específica para irrigação, é nesse conselho que os produtores rurais avisam a universidade. Eles garantem que a pesquisa não seja uma teoria inútil para quem está ali do lado. A escuta local está muito bem amarrada. Mas a universidade também precisa escutar o mundo, como a gente falou no começo.
E aí entra o Conselho de Integração Internacional, lá no artigo 43. Gente, é muito raro ver o estatuto de uma autarquia brasileira colocando embaixadas dentro de um conselho consultivo. Pois é, eles elevam a diplomacia a um status institucional oficial. Nesse conselho, você encontra representantes das embaixadas dos PALOPs, gente do Ministério das Relações Exteriores, da própria CPLP e até representação da ONU através da Unesco. E qual é o impacto prático disso para o aluno que veio, sei lá, de Cabo Verde ou de Angola para estudar aqui? O impacto é resolver a maior dor de cabeça de quem estuda fora, a validação do diploma. De que adianta a Unilab formar um agrônomo incrível se, quando ele volta para o país dele, o diploma não vale nada legalmente. Esse conselho com os diplomatas está lá para construir caminhos legais que facilitem essa equivalência. Eles garantem que o intercâmbio tenha impacto real, jurídico e profissional para esses estudantes quando eles voltarem para casa. Ou seja, o sonho de integrar continentes não ficou só na poesia, no discurso bonito. A arquitetura legal foi lá, desenhou as cadeiras, convidou os diplomatas e os líderes comunitários e deu para eles canais reais de influência dentro da burocracia. Para quem vai fazer a prova da IDECAM, dominar essa função de cada conselho, quem aprova dinheiro, quem aprova pesquisa, quem escuta a comunidade e quem faz a ponte internacional é o X da questão para não errar nenhuma alternativa. Não tem como cair em pegadinha se você entende a engrenagem. O sistema é muito coerente. E, para deixar um pensamento final aqui para a nossa audiência refletir. Historicamente, a gente sempre viu a universidade como uma instituição eurocêntrica, né? Aquela coisa de que o conhecimento de verdade só vem do norte e tem que ser validado lá. Uhum. Mas quando a gente olha para esse estatuto que exige uma cooperação sul-sul, que pauta suas ações numa Carta Africana de Direitos Humanos e que dá voz para o trabalhador rural e para o diplomata estrangeiro ao mesmo tempo, a pergunta que fica é: será que a estrutura legal da Unilab não está fazendo mais do que só regular o ensino? Será que ela não está, no fundo, reescrevendo o que significa ser uma universidade no século XXI? Olha, uma reflexão profundíssima. É um projeto desenhado para derrubar fronteiras. É muito recompensador ver como a solidariedade e a educação podem ser traduzidas numa norma jurídica concreta. Bom, muito obrigada a quem nos acompanhou nesse mergulho pelas entrelinhas do Estatuto da Unilab. Para a galera que vai encarar a prova, foquem na lógica do sistema, fujam das armadilhas da literalidade e continuem curiosos. Até a nossa próxima análise.